Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 26 aqui pelo canal do, 25 aqui pelo canal do Grupo Estuda Mais Brasil. Hoje a gente vai falar sobre um tema importantíssimo que é a importância de você ter um conteúdo, de você saber o suporte à vida. E quando a gente fala suporte à vida, pessoal, a gente está se referindo a você saber esse conteúdo, dominar esse conteúdo, seja para a sua vida pessoal ou seja para a sua vida profissional. Lucas, eu talvez ainda não queira ingressar na área profissional, mas isso vai te dar um direcionamento e talvez é aqui que você vai descobrir se você quer investir seu tempo e essa adrenalina que gera, que é salvar vidas. Para quem ainda não me conhece, que é a primeira aula que está participando aqui conosco, inclusive essa aula é uma aula de aquecimento para a nossa jornada do socorrista. Eu me chamo Lucas Martins, faço parte da coordenação do Grupo Estuda Mais Brasil e juntamente com outras dezenas de pessoas que compõem o Grupo Estuda Mais Brasil, estamos aqui toda quinta-feira trazendo um conteúdo muito legal. Por que é um conteúdo de aquecimento, pessoal? Porque na semana que vem, daqui 2 semanas, nos dias 8, 9 e 10 de agosto, nós vamos ter a Jornada do Socorrista. O que é a Jornada do Socorrista? É um evento 100% online, ao vivo e gratuito, que a gente vai ter durante 3 dias, onde nós vamos abordar os 4 passos que salvam vidas, um curso completo de SBV, e também nós vamos ter o direcionamento da Jornada do Socorrista, que é inclusive para você que já está inserido na área e quer se profissionalizar, quer ingressar talvez no SAMU, em resgate rodoviário, em outras áreas do atendimento pré-hospitalar, e também para você que ainda não tem conhecimento, às vezes é o seu primeiro contato, está buscando algo profissional, é a sua oportunidade de você se descobrir na área do atendimento pré-hospitalar, você ter um direcionamento, você ser conduzido por nós a você conseguir ingressar nessa área, ok? Então, sejam todos bem-vindos, tá? Nós estamos aqui com o nosso chat liberado. Agora que eu vi, inclusive, que não está aqui na descrição, o link da jornada, tá? Para quem ainda não se cadastrou na jornada, que vai ser nos dias 8, 9 e 10, daqui a pouco eu vou mandar para vocês aqui no chat, tá bom? Eu vou mandar o link ali no chat, vocês podem se cadastrar gratuitamente, inclusive vai ter certificação, certificado completo de SBV, que é o suporte básico de vida, tá bom? É um tema importantíssimo, dividido aí em 4 etapas e serão durante 3 dias, beleza, pessoal? Na aula de hoje, como é um conteúdo de aquecimento, igual eu falei para vocês, a gente não vai ter a certificação que nós temos toda quinta-feira, porque não é um conteúdo muito técnico, hoje é um conteúdo mais direcional, tá bom? Mas nós vamos ter sim o nosso material exclusivo que nós preparamos aqui para vocês, que é aquele material que é um resumo. Então, para que você foque de fato a sua atenção em aprender, em pegar os insights, as técnicas, enfim, o conteúdo que nós vamos abordar para vocês aqui. Eu, juntamente com o Dionis, né, que é o nosso socorrista profissional, nosso instrutor, ele compõe o quadro do SAMU, vai se apresentar daqui a pouquinho aqui para vocês, para quem ainda não conhece o Dionis de toda quinta-feira. Esse material que eu acabei de mostrar para vocês, para você conseguir acessar ele, você precisa de uma senha. Essa senha nós vamos passar para você aqui ao decorrer da live. Então é muito importante que você fique até o final, é um resumo. Lucas, onde que eu acesso esse material? Nós vamos enviar para vocês dentro dos grupos, ok? Dentro dos grupos de WhatsApp e também no nosso canal Telegram. Quem ainda não faz parte do canal Telegram, que é um WhatsApp melhorado, diferenciado, o link está aqui abaixo, você pode acessar aqui abaixo, tá bom? E, igual eu falei, nós vamos ter muita gente nova aqui, que ainda não faz parte do quadro de alunos, que está cadastrada para participar da jornada, então, do socorrista, que vai ser nos dias 8, 9 e 10. Então, sejam todos bem-vindos, tá? Muito boa noite. É um prazer ter vocês aqui. E, claro, que vocês também podem utilizar o chat aqui para mandar dúvidas, perguntas sobre a área do socorrista, sobre a área de atuação, que é os assuntos, os temas que nós vamos debater aqui hoje juntamente com o Dionis. Você também pode comentar aqui se você já é nosso aluno, qual cidade você é, se você ainda não é nosso aluno, se você está empolgado aí para a jornada
jornada do socorrista, que vai ser um evento teórico, prático, que a gente vai abordar para vocês, que vai ser muito legal, tenho toda a certeza. Inclusive, pessoal, me confundi ali no início do nosso bate-papo, porque a gente está numa correria insana aqui. Como esse evento, essa jornada vai ser ao vivo, então a gente está aqui na correria dos preparativos para entregar o máximo possível de conteúdo atualizado, conteúdo correto, com uma experiência legal para vocês. Então, por isso que às vezes dá uma bugada aqui na nossa cabeça, mas é justamente por essa correria. Beleza, pessoal? Então, a maioria do pessoal já entrou, né? Agora já são 8h07, a gente vai dar início aqui ao nosso conteúdo, falando então aí sobre a questão do socorrista, a importância de você ter esse conteúdo, esse conhecimento para a sua vida pessoal e também para a sua vida profissional. Igual eu falei, nós temos dois tipos de pessoas principais que buscam esse conteúdo hoje. São as pessoas que querem ter esse conteúdo para sua vida pessoal. Lucas, eu tenho uma criança em casa, eu tenho um idoso, eu gosto disso e talvez esse conteúdo eu já deveria ter aprendido até antes, mas nunca tive oportunidade. Então eu quero aprender para a minha vida pessoal. E nós temos também as pessoas que estão buscando uma oportunidade profissional de você conseguir ingressar na área, que são as pessoas que às vezes já estão inseridas, talvez lá no intra-hospitalar, estão lá estudando medicina, estão fazendo um curso técnico de enfermagem, já são técnicos, já são enfermeiros ou estão estudando, já estão trabalhando talvez no hospital, mas tem aquela adrenalina, aquele tesão de querer trabalhar na ambulância do SAMU, no resgate rodoviário, atender eventos, trabalhar com o pré-hospitalar, que é aquele atendimento rápido, né, de urgência e emergência feito fora do hospital. Então, esse conteúdo, a jornada, tudo que nós trazemos aqui dentro do canal do Grupo Estudar Mais Brasil, com toda certeza é para vocês dois. Para quem não é e para quem já está na área e quer aumentar o seu nível, o seu conhecimento. Porque nós temos muitos profissionais hoje que fizeram o seu curso talvez há 10 anos atrás, há 2 anos atrás, e nunca mais buscou atualização. Tá lá parado no tempo, achando que as coisas são do mesmo jeito. Igual eu sempre falo, se a falta de tempo ou se o tempo fosse o responsável para você alcançar algo a mais na sua vida, com toda certeza os desocupados seriam as pessoas de maior sucesso. Então, não culpe o tempo. Ah, Lucas, eu não tenho tempo de estudar. Cara, 1 hora e meia, você parando aqui, a gente traz conteúdo atualizado, o Jones atua diariamente no SAMU, tudo que ele traz aqui, a gente tenta desmistificar para não ser aquele conteúdo técnico, chato, ele traz em termos tranquilos de vocês entenderem, diferente se você já está na área ou não. Então, tenho certeza que você consegue tirar esse tempo e tudo é prioridade na nossa vida. Beleza, pessoal? Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez aí na nossa aula de número 25 hoje. Para quem ainda não conhece também, pessoal, as nossas aulas, né, semanais, então toda semana a gente tem, toda quinta-feira às 8 horas. Então, nós estamos na aula de número 25. Isso são lives, são aulas consecutivas que toda quinta-feira, faça sol, faça chuva, nós estamos aqui trazendo esse conteúdo para vocês. Beleza? Então, Jones, seja muito bem-vindo, boa noite e vamos começar então a falar com esse pessoal que está aqui para nos ouvir hoje sobre a importância, o direcionamento, né, de você ter esse conteúdo, esse conhecimento para a sua vida pessoal e também para a sua vida profissional. Seja bem-vindo, Jones, e claro, se apresentar para o pessoal aí, porque hoje nós temos muita gente nova na aula. Boa noite, Lucas, boa noite, pessoal. Meu nome é Jones da Rocha, então sou condutor socorrista do SAMU Sudoeste do Paraná. Também componho o quadro de instrutores do SAMU. E aqui no Grupo Estuda Mais Brasil, então, faço parte do quadro de instrutores da equipe pedagógica aqui do grupo. Estamos aí toda semana com uma live super especial para vocês. Também sou oriundo da área da segurança, formado em gestão de segurança, mas sim, hoje atuo na área do atendimento pré-hospitalar. Sou formado em brigadista, resgatista, bombeiro civil, avançado, básico, ATTS, APH tático, tenho um monte de formação aí, socorrista, BLS. E sim, galera, estou sempre buscando conhecimento, inclusive semana que vem vou estar fora aí dos bastidores para fazer então mais um curso que eu tô faz muito tempo querendo fazer, e a semana que vem eu vou conseguir então tá fazendo aí na outra semana, tá fazendo mais um curso aí, buscando mais conhecimento. Galera, vamos pensar na seguinte forma. A importância do suporte básico de vida. Não tem palavras para medir ou para ser dita nesse momento, tá?
O suporte básico de vida ele pode não ser importante para você hoje, não pode ser importante hoje para amanhã, enfim. Você pode talvez nunca ter pensado no suporte básico de vida como uma coisa importante, porque a coisa acontece na casa do vizinho, né? O problema está na casa do outro, está na casa do cara lá do outro bairro, da outra cidade, a gente vê na TV, vê no jornal as caquitas acontecendo, uma coisa pior atrás da outra, e tá tudo certo porque não é na nossa casa. E aí, quando acontece com a gente fica pensando, putz, eu deveria saber como intervir numa situação dessa. Só para vocês entenderem, as principais causas de morte, tanto nos adultos principalmente, são as doenças cardiovasculares. Então, relacionadas mais ao IAM e o AVC. É muito normal uma pessoa ter um IAM, na sequência evoluir para uma parada cardiorrespiratória e na sequência evoluir para o óbito. É muito normal, tá? E aí, se você não sabe o que fazer, simplesmente você vai só ficar olhando essa pessoa morrer. Eu acho que enquanto é na casa dos outros está tudo certo. Só que quando é na casa da gente, a gente toca de se preocupar um pouco mais e aí a gente talvez queira ter o conhecimento ou ter pelo menos a oportunidade de conhecer de forma um pouco mais aprofundada, mais ou menos como que funciona o suporte básico de vida, para que a gente tenha noção de pelo menos identificar e iniciar então um procedimento, talvez uma RCP de alta qualidade. E aí entram os cursos de suporte básico de vida, o curso de resgatista, de socorrista, o BLS, enfim, tem muitos cursos na área aí, aqui no Grupo Estuda Mais Brasil tem muito curso bom para você estar se atualizando, para você estar aprendendo a dar um suporte básico de vida. O suporte básico de vida ele não impede a morte, galera. Ele adia, se for feito de alta qualidade, se for feito de forma bem feita, ele pode adiar. Ninguém vai ficar para semente. Então, a gente pode adiar a morte, mas não manter a pessoa viva para sempre. Eu digo que eu sou socorrista para promover a vida e de vez em quando brigar com a morte para não deixar que ela leve alguém. E aí, quando se é o teu objetivo, se é o que você quer levar para tua vida profissional, o teu primeiro passo está aqui. Aulas ao vivo, online e gratuita para você começar a entender a carreira do socorrista. E aí, se você não terminou, fez um curso socorrista, assistiu nossas lives e não é isso que você quer, não quer se tornar um socorrista, não quer ter uma formação na área, enfim, não quer buscar isso para ti, para tua vida, para seguir tua carreira, você leva isso para dentro da tua casa, amanhã ou depois você consegue de forma rápida e precisa identificar talvez um possível IAM, poder intervir em uma PCR com RCP de alta qualidade e talvez acabar ajudando a salvar um amigo, um colega, um próprio familiar, alguém que está no teu dia a dia aí que você queira bem. Então, a importância de ter um curso socorrista não se mede com palavras, se mede a partir do momento que a gente consegue salvar a primeira vida com aquele conhecimento, embora seja empírico, que a gente conheceu lá por algum motivo, a gente conseguiu salvar a primeira vida de alguém e aí na sequência isso começa a fazer sentido, começa a fazer diferença nas nossas vidas. Eu posso falar isso porque eu tinha um cursinho muito básico de primeiros socorros que eu fiz quando eu fiz a carteira, quando eu fiz curso de vigilante, enfim, quando eu estava na área aí, a gente fazia alguns cursinhos para aprender o básico do básico. E aí um dia eu me envolvi num acidente e o rapaz que estava no outro carro, ele estava morrendo afogado. Foi a primeira vez que eu ajudei a promover a vida de alguém. Eu desobstruí a boca dele com um pano, enliei nos dedos e limpei a boca dele, estava cheio de sangue e dentes quebrados dentro da boca dele. Quando eu tirei, ele voltou a respirar. Quando ele voltou a respirar, na sequência ele acordou e está vivo até hoje. Eu posso dizer assim que foi o meu primeiro contato com ajudar alguém a ter uma nova chance de sobrevida, de amanhã ou depois ter uma família e enfim, foi um pai que não chorou então a morte do filho naquela situação.
Foi uma situação bem delicada, mas foi o meu primeiro contato. Eu já gostei, mas não era isso que eu buscava de início. Um tempo depois eu acabei fazendo um curso socorrista e acabei me apaixonando pela área, pelo atendimento pré-hospitalar. Enfim, hoje tá na pele, tá no sangue, não tem como ser diferente. É minha paixão fazer isso. Mas se você não tem interesse, não é a tua paixão fazer isso, faça um curso e leva dentro de casa, leva para sua mãe, para o seu filho, para sua filha, aprender a desobstruir uma via aérea, aprender a iniciar uma RCP de alta qualidade, aprender a identificar uma parada cardiorrespiratória. Só para vocês entenderem, pessoal, a importância de saber identificar e fazer uma RCP de alta qualidade é o seguinte: a parada cardiorrespiratória, a vítima tem no máximo 10 minutos, tá? Para cada minuto que passa, ela perde 10% de chance de sobreviver. 10% de chance. Então, assim, passado 10 minutos, ela não tem mais chance. Até a pessoa ver que a outra está realmente passando mal. Saber para quem ligar, chamar um vizinho, chamar um parente para ligar para o SAMU, até passar o endereço, até o SAMU deslocar, muitas vezes já se foram os 10 minutos, tá? E aí já não tem mais o que se faça. Aí o SAMU vai lá, protocola. Eu cansei de chegar em situações de parada cardiorrespiratória sabendo que a vítima não tinha mais chance. Mas para nós não é óbito. Então, ela tem 1% de chance, a gente vai bater em cima desse 1% por muito tempo, se necessário for. Só que a gente sabe que a chance é muito pequena. E quando a gente chega em uma residência que tem alguém já realizando uma PCR, embora seja meio improvisado, mas está fazendo alguma coisa, a gente sabe que ali tem alguém que tem interesse, que já aprendeu em algum lugar, que já passou, assistiu, já fez um curso, alguma coisa. E isso é muito importante para a vida, ou seja, para a sobrevida, para promover a vida aí de uma situação, de uma pessoa em uma situação de parada cardiorrespiratória. É muito importante iniciar a RCP, porque órgãos nobres, ou seja, as células nobres do cérebro, do coração e do pulmão, elas aguentam apenas de 4 a 6 minutos sem uma oxigenação adequada, ou seja, em um metabolismo anaeróbico, quando não há a circulação então de oxigênio, elas aguentam de 4 a 6 minutos com energia de backup, pegando apenas a energia da glicose, pegando a glicose do sangue, transformando em energia para funcionar como energia de backup. Ela vai aguentar de 4 a 6 minutos. Então, uma vítima em parada cardiorrespiratória que não há uma circulação, até esse sangue ficar completamente sem condição de tirar mais glicose para transformar em energia, é muito rápido. Na sequência, essa vítima vai evoluir então para óbito se não for iniciado uma RCP de alta qualidade. Então é muito importante sim ter um curso de socorrista para fazer diferença nessas horas. Também analisando a questão do AVC. Como que eu identifico um AVC? O que eu faço quando eu identificar um AVC? Galera, tem que saber, tem que ter um curso socorrista, tem que saber lá identificar o que está acontecendo com essa vítima. Nós temos alguns mnemônicos para a gente fazer que facilitam a forma da gente decorar como identificar. Então, no caso de um AVC, a gente chama de o mnemônico, inclusive, ele é conhecido como SAMU, tá? A gente pede para a pessoa sorrir no S, se o sorriso estiver desalinhado, então já é um dos sinais que a vítima está dando de um IAM, de um AVC. Aí na sequência a gente pede para a pessoa abraçar, parte do A, então do SA, abraçar, ela ergue os braços para abraçar e tem um desalinhamento então em membros superiores ou um dos braços não tem força. Na sequência a gente fala a letra M para a pessoa cantar uma música ou falar uma frase. E aí ela não consegue falar frases, as frases ficam desconexas ou não sai uma frase, saem apenas sílabas ou letras. Então, no SAMU é o S, sorrir, o A, abraçar e o M, cantar uma música ou falar uma frase. E na sequência, então, se essas características estiverem alteradas, como eu falei, tem o U de urgência, é uma situação grave de urgência de AVC. A gente sabe que o AVC ele pode ser hemorrágico ou pode ser isquêmico, tá?
A diferença é que o hemorrágico, houve um rompimento em um vaso do cérebro e aí está ocorrendo um sangramento no cérebro e aquele vaso que levava oxigênio para um determinado local do cérebro não está levando porque ele está rompido. E aí essa parte do cérebro que está sem receber oxigenação vai entrar em sofrimento, as células vão começar a morrer e aí essa vítima vai começar a apresentar situações então de um AVC hemorrágico, ou seja, essas alterações. Já no AVC isquêmico, que é o segundo, o AVC isquêmico então ele é um pouco mais diferenciado porque não há um derramamento de sangue, há sim uma obstrução por um coágulo de sangue em um vaso do cérebro. E aí o que acontece? Essa obstrução então não deixa o sangue chegar no determinado local do cérebro e aí com essa falta de irrigação, agora essa vítima por um momento ela está apresentando essa confusão mental, esse desvio labial ou no rosto por completo, ou até mesmo perca de movimentos, motricidade e mobilidade em membros superiores, inclusive até mesmo em membros inferiores. Então assim, galera, falando assim parece muito fácil, mas é muito difícil identificar um AVC de imediato e saber o que fazer com uma pessoa que esteja tendo um episódio de AVC. É muito difícil. Como é difícil você intervir em uma situação de hemorragia sanguinante grave. Como é difícil você intervir, então, em uma situação de uma alergia severa grave. Então, em uma vítima alérgica por estar picada de abelha, talvez. É muito difícil. Para isso tem que ter um curso socorrista. Para isso serve, então, o suporte básico de vida. É bem complexo, mas sim, muito importante você ter um curso, uma especialização, saber o que fazer, para depois você poder ajudar sua família, enfim, qualquer pessoa que precise, então, desse suporte básico, mas imediato. E quando eu falo básico, eu estou falando básico porque não é um atendimento avançado, porque o avançado tem a presença do médico, tá? É um atendimento básico, mas é de altíssima complexidade e deve ser feito de altíssima qualidade. Beleza, galera? Eu já vou chamar o Lucas, se tiver alguma pergunta, eu vou responder ele. Eu vou responder as perguntas para vocês. Se não tiver, então, na sequência eu vou falando em outras situações que fazem parte, então, o socorrista deve estar preparado, então, para ajudar em uma situação de suporte básico à vida. Lucas, tem alguma pergunta para nós já? Perfeito, Jones. Então, acabamos de falar algumas situações, né, onde você tendo esse conhecimento, você pode intervir, né, de forma pessoal. Mas a gente vai falar ainda também aqui sobre a parte profissional. Então nós temos aqui muitos profissionais que estão na aula acompanhando conosco. Inclusive hoje pela manhã eu conversei com um socorrista do SAMU que vai fazer parte da jornada, Jones, que é o Juscelino, ele que é lá de Rio Grande do Norte, até ele mandou mensagem aqui no WhatsApp agora, pedindo, manda um alô lá aí pro pessoal de Rio Grande do Norte. Beleza, Juscelino? Show de bola, espero você, conto com você. Traz também o pessoal aí, seus colegas, direciona para quem quer acompanhar a jornada socorrista, né, que vai ser na segunda semana de agosto, dia 8, 9 e 10. E tenho certeza que a gente vai conseguir trazer muitos assuntos na teoria e na prática que faz parte, né, do suporte básico à vida. Igual o Jones falou, quando fala básico é basicamente o nome do protocolo, né, que é o SBV, mas de básico não tem nada, é super avançado, todas as técnicas, todos os conteúdos que você deve aprender. E quando você quer ingressar para a área, né, principalmente do atendimento pré-hospitalar, esse básico que nós chamamos, que é principalmente o SBV, por exemplo, isso você tem que dominar de cabo a rabo. Isso é 1% de tudo que envolve, né, um atendimento de urgência e emergência a uma vítima. Então, por isso que isso você tem que dominar. E quando eu falo dominar, não é você saber os termos técnicos, é você saber aplicar isso, fazer isso na prática. Diferente se você está lá trabalhando numa ambulância ou se você está fazendo isso em casa com alguma situação de emergência que aconteceu. Você precisa dominar isso e saber aplicar, fazer uma desobstrução de uma via aérea, fazer compressões, né, RCP de alta qualidade, saber utilizar o DEA. Hoje a gente tem a presença do DEA em vários estabelecimentos, né? Então você sabe isso. Você sabendo isso, você pode ir para o próximo passo. O próximo passo, você vai aprender outras coisas que fazem parte do atendimento pré-hospitalar
e daí você está pronto já para começar a ingressar profissionalmente nessa área. E quando a gente fala em ingressar profissionalmente nessa área, a área do atendimento pré-hospitalar ela é bem extensa e nós temos vários campos de atuação que a gente vai falar um pouco deles aqui para vocês. A gente não tem especificamente nenhuma pergunta ainda, Jones. O pessoal tá interagindo bastante, muita gente aqui que já é aluno, pessoal novo que está acompanhando a aula, que vai participar da jornada, né? Se inscreveu, a gente mandou aviso, igual eu falei, o conteúdo de hoje é um conteúdo de aquecimento, né? Então a gente está se preparando, está aquecendo vocês para vir 100% preparado, já programar sempre às 8 horas da noite, vai ser na segunda, terça e quarta, né? Dia 8, 9 e 10, então já se programar para você vir conosco. Inclusive, quem ainda não é inscrito aqui do canal, pessoal, já se inscreve aqui, tá? Para que o YouTube ajude você também, relembre, né? Mande uma notificação quando a gente iniciar as aulas às 8 horas da noite em ponto, nos dias 8, 9 e 10. Mas, Jones, você até falou, né, que você até tinha um conhecimento aí básico, né, de um cursinho de primeiros socorros. Você não acordou de um dia para a noite com essa vontade de se tornar um socorrista profissional e chegar onde você está hoje, que faz parte do quadro de instrutor de SAMU, faz parte aqui do quadro de instrutor da Estuda Mais, atua diariamente, né, tem os seus plantões que você faz no SAMU. Você não acordou do nada e falou, pô, acho que eu vou me tornar um socorrista. Isso apareceu, né, de alguma forma em você. Como que foi, cara? Como é que você identificou isso e falou, poxa, tem um mar de oportunidades aqui, eu acho que eu vou seguir por aqui. Você saiu da área da segurança pública e você foi para a área do atendimento pré-hospitalar, né? Você se tornou um socorrista. Conta um pouquinho, pessoal ainda que não te conhece, ou quem já te conhece, às vezes não lembra muito bem. Conta aí qual foi o interesse de você querer se direcionar para essa área do atendimento pré-hospitalar. Então, na verdade, Lucas, veja bem, eu era, como você mesmo falou, era da área da segurança, inclusive era segurança, trabalhava com eventos também, e era agente penitenciário. E aí eu vi a necessidade de ter um socorrista na minha equipe de seguranças, porque acontecia das pessoas passar mal no bailão, beber demais, acontecia da briga, alguém se machucar, e acontecia muito no retorno dos eventos, a gente encontrar acidente na estrada. Pessoas que vinham do bailão aí, bebiam demais, enfim, e acontecia vários tipos de acidentes na estrada. E a gente chegava no acidente e não sabia muito o que fazer. Ficava meio perdidão, às vezes acabava até atrapalhando. Em vez de ser alguém que ajuda, acabava sendo um trans inútil, né? Ficava nascendo só atrapalhando. E aí eu via a necessidade de alguém, pelo menos da minha equipe, que tivesse um curso socorrista para ter uma noção do que fazer. E aí eu falei, já que alguém tem que fazer, eu vou pelo exemplo e vou eu dar o exemplo, como era chefe da equipe, vou fazer eu mesmo o curso socorrista. Aí eu fiz um curso socorrista e, cara, eu me apaixonei pelo trabalho, sabe? Me apaixonei pela área assim quando eu fiz o primeiro curso socorrista. Na sequência, quando eu terminei o curso durou um período bem grande, bem extenso, bem puxado. Mas na sequência eu terminei o curso, na sequência já teve um PSS do SAMU, que é um processo seletivo simplificado. E eu traquei o PSS, eram 2 vagas e eu passei em terceiro lugar. Eram provas práticas, eu passei em terceiro. O primeiro lugar não assumiu, salvo engano, ou o segundo, não lembro. Então eu já na sequência eu assumi. E aí eu passei um breve período trabalhando no SAMU, fazendo treinamento e na sequência, quando dava ocorrência, a gente ia para a ocorrência. Voltava das ocorrências e ficava em treinamento. Dava a ocorrência, a gente ia para a ocorrência. Voltava, a gente ia treinar. Então foi aí que eu tive o primeiro contato com o suporte mesmo, um suporte básico e avançado, porque nós trabalhávamos às vezes na básica, às vezes na avançada, de vida, de alta qualidade. E aí eu falei, é isso que eu quero para mim. Então assim, não tem como saber sem você ter um contato, sem você pelo menos fazer um curso voltado para a área. Se você fizer um curso e você se apaixonar, cara, você vai buscar. Como eu falei, semana que vem eu vou estar fora, porque eu vou estar buscando mais conhecimento, fazendo mais um curso, buscando mais especialização, já tenho um monte de certificado, um monte de curso, e cada curso que eu faço, daqui um pouco, eu estou numa ocorrência e eu uso esse curso. Inclusive, tem muitos cursos aí que eu fiz só por fazer, pensando, vou fazer só para acumular certificado. E na sequência, eu acabei usando, em algum motivo, em alguma situação, eu acabei usando esse curso que eu imaginava que não seria de interesse nenhum, mas fiz só para agregar conhecimento. Então, é muito importante sim você iniciar por um curso socorrista.
Essa vontade veio depois que eu fiz o curso, que eu aprendi a chegar numa vítima, a ter a empatia de se colocar no lugar dela, a tentar então oferecer um suporte básico de vida para ela, promover a vida dela, talvez até amanhã ou talvez até mais alguns anos para frente. Então assim, o suporte básico de vida é impedir que a pessoa morra naquele primeiro momento. E aí você tendo a condição de fazer isso, sabendo fazer isso, de alta qualidade, tendo um conhecimento bom para fazer isso, não tem como você não gostar da área. Você pode até pensar assim, não, mas eu quero ganhar mais, eu quero ser empresário, meu sonho é ser outra coisa. Beleza. Mas sim, é muito bom você ter o conhecimento e saber fazer a diferença na vida de alguém, saber fazer a diferença no atendimento pré-hospitalar. Embora você não atue na área, você saber que você, se teu filho se engasgar, você vai conseguir fazer uma desobstrução de via aérea de alta qualidade e sim salvar a vida dele. Se o teu pai entrar em uma parada cardiorrespiratória, você saber que você tem a qualificação para iniciar uma RCP de alta qualidade. Isso não tem preço, não é o valor do curso, isso é um valor que não se mede, entende? Então quando a gente fala de suporte básico de vida. Então eu me apaixonei pela área e na sequência quando eu vi eu já estava atuando. Acabei não ficando muito tempo no SAMU, nesse PSS, por outros motivos, mas na sequência, passou 2 anos, eu já voltei concursado, como eu falei, estudando, logo fui convidado, então fui indicado para entrar no núcleo, para ser instrutor. A gente precisa de indicações de outros instrutores que veem o potencial na gente e tal, e aí eles nos indicam. Várias vezes o teu nome surgindo como indicado, você vai ser convidado a fazer uma prova, aí você vai fazer uma prova prática. Uma vez que você é aprovado na prova prática, então você se torna um membro então da equipe de instrutores que vão levar conhecimento atualizado às outras bases, aos outros socorristas do SAMU. E ainda faço meus plantões, sou responsável por treinar 3 bases do SAMU, estou toda semana numa base diferente, fazendo treinamento, atualizando, revisando, tirando dúvidas da gurizada e não para, mas é uma paixão que só cresce. Toda semana temos aqui com live nova, conteúdo novo. Já estamos ao vivo todas as quintas-feiras, com 25 semanas, né, Lucas? De lives ao vivo. Então, assim, só tem a crescer, cara. É uma paixão que só cresce. Há alguns dias eu fiz um treinamento numa creche, então, pelo SAMU, eu também eu fui convidado para fazer um treinamento numa creche, passar um suporte básico, desobstrução de vias aéreas, naquele caso, e RCP de alta qualidade em crianças e recém-nascidos para as creches, para as professoras da creche, monitoras, diretoras, enfim, as pessoas que cuidam das crianças. E você ficar sabendo amanhã depois que alguém salvou uma vida com aquele conhecimento que você repassou, é como se você tivesse você lá salvando uma vida. Então é muito, muito legal, muito importante, muito bom. Perfeito, Dionis, perfeito. E esse relato, esse depoimento, pessoal, do Dionis aqui, é muito legal para a gente lembrar de uma coisa. Porque às vezes o pessoal fala, uma das perguntas, inclusive, que a gente mais recebe no nosso Instagram, nas lives, quando o pessoal vai entrar em contato conosco pelo WhatsApp, Lucas, eu posso ingressar na área somente com curso socorrista? Como que eu faço? O que eu faço? Muitas vezes o pessoal não tem um direcionamento. E geralmente isso acontece, pessoal, geralmente você não sabe o que fazer para ingressar na área, o que você deve fazer, qual o passo a passo, porque você ainda não buscou um simples curso, às vezes socorrista, uma simples formação que seja a mais básica possível. E quando você busca esse conhecimento, você está ligado, você começa a conectar a oportunidades que antes você não via, porque você nem sabia como fazer, você não estava ainda inserido na área. A mesma coisa o Dionis, hoje ele faz 1 milhão de coisas, eu não sei nem como que ele aguenta fazer tudo isso, mas ele faz plantão, ele dá aula
dentro do SAMU, ele dá aula aqui para nós, ele trabalha aqui no grupo, então ele faz essas jornadas, faz essas aulas que nós trazemos aqui toda quinta-feira, igual eu falei, nós estamos hoje na aula de número 25, são 25 semanas de forma consecutiva, trazendo conteúdo aqui, tanto para quem já é aluno, para quem faz parte dos grupos de aluno, como também para quem ainda não é aluno e está buscando um direcionamento, está buscando uma formação, um conhecimento, e ele está aqui. Então ele fica nessa correria o tempo todo, inclusive semana que vem ele vai para outro curso, então ele tira tempo ainda para estudar, para buscar mais informações. E isso tudo aconteceu, não foi do nada, foi porque ele se conectou com essa área. Então ele se conectou na área do atendimento para-hospitalar, começou com a parte básica, curso de primeiros socorros, depois buscou uma formação de socorrista e ele começou a ver oportunidades que antes ele não via. Então, se você tem esse interesse, mas ainda não sabe o que fazer, então por isso que você deve buscar um direcionamento. E nós podemos te ajudar nessa jornada, nessa etapa. E por isso, inclusive, que nós criamos a Jornada Socorrista, que eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão aqui que ainda não tinham acesso a nós, não tinham acesso ao Grupo Estudar Mais Brasil, e agora começaram a ter e vão participar da jornada, e eu tenho certeza que vai ser a partir dali que o seu próprio futuro, até profissional, vai mudar. Então, por isso que é muito legal, e por isso que você está conectado a alguma coisa nova, algum conteúdo, você começa a ver oportunidades que talvez hoje você não vê. Inclusive eu recebi aqui no meu WhatsApp agora uma enxurrada de pessoas falando, eu tô lá na aula, eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo, foi muitas mensagens que a gente recebeu aqui, pessoal, tá? Mas eu fico muito feliz, muito legal que vocês estão aqui tirando um tempo de vocês aí, do seu dia. Às vezes você chegou do trabalho agora, tá cansado, não deu tempo às vezes nem tomar banho e comer, mas está aqui acompanhando o conteúdo, então parabéns. A partir disso que você começa a mudar o seu direcionamento, que você começa a mudar a sua vida. Então, por isso que é muito legal. Inclusive, nós chamamos geralmente para essas aulas das quintas-feiras, cara, tranquilo, mais de 2, 3 mil pessoas, porque são os grupos. Hoje o Grupo Estudar Mais Brasil é responsável aí pela formação de mais de 16 mil socorristas no Brasil inteiro. Então, nós temos aí grupos de alunos o tempo todo, novas pessoas entrando, e nós sempre convidamos para essas aulas aqui, que nós fazemos toda quinta-feira. Mas quem vem para cá, geralmente é 1%, é 2% das pessoas que nós convidamos. Só que esse 1% é vocês que realmente vão fazer a diferença, às vezes, no atendimento, é vocês que realmente vão conseguir se inserir na área. E, de certa forma, isso é bom. Sabe por quê? Porque a sua concorrência diminui. Então, se você está aqui tirando o seu tempo para buscar conhecimento, buscar um direcionamento, Lucas, eu quero de fato, eu gosto dessa área, eu quero seguir, então saiba que você com toda certeza vai conseguir. Porque as outras 2.900 pessoas que nós convidamos, às vezes, não vêm para cá. Então, por quê? Porque está com preguiça, às vezes não consegue assistir a aula depois, está tudo bem também, mas muitas pessoas são por prioridade. Às vezes vê aquilo como uma segunda chance, uma segunda oportunidade, não vê aquilo, não brilha o olho dela, né? Mas vocês que estão aqui, é vocês que vão fazer a diferença com toda certeza. Então, parabéns. Então é muito legal, pessoal, muito legal. A gente falou sobre essa questão, né, de você ter esse conhecimento. O Jones contou um pouquinho da história dele, como ele chegou até aqui. E a gente vai dar sequência, então, aqui no nosso conteúdo, né, falando um pouquinho aí da importância. E, igual eu falei, né, essa é uma live de aquecimento para a nossa jornada, dia 8, dia 9 e dia 10. Lá a gente vai ter muita aula prática, muito conteúdo técnico, tá? Que a gente vai aplicar para vocês. Vai ter apostila, vai ter certificação, vai ter direcionamento para a área profissional. Então, tudo isso lá nos dias 8, 9 e 10. Bom, Jones, temos algumas perguntas então aqui, tá? Que o pessoal foi mandando. A gente entrou no primeiro assunto ali falando um pouquinho sobre AVC, né? Sobre parada. O Janderson fez uma pergunta: como identificar uma parada cardiorrespiratória, Jones? Boa, então, guerreiro. Seguinte, primeiro passo. Vítima ao solo, vítima inconsciente. Você vai chegar, vai bater no ombro, vai chamar senhor, senhor, senhora, senhora, de acordo com o sexo da pessoa, obviamente. Chamou, não respondeu, você vai checar pulso central. Olhou para o tórax, não está vendo expansão de tórax. Olhou para a boca, enfim, não está vendo. Então a respiração da vítima vai checar pulso central. Vítima inconsciente, a gente checa pulso central. Onde que a gente checa pulso central? Na artéria carótida, no pescoço. A gente coloca a mão em cima da traqueia e empurra contra o músculo do pescoço e aí você vai sentir o pulso da vítima. Façam isso em vocês,
façam isso nas pessoas que estão ao redor de vocês, para vocês entenderem como que é um pulso. Para quando vocês abordarem uma vítima sem pulso, vocês saberem que vocês estão no local certo, mas essa pessoa está sem pulso. Que talvez vocês vão colocar no lugar errado. Eu vou dizer, tá sem pulso, inicia RCP. Como eu já vi num vídeo aí, a vítima tentando levantar e as pessoas fazendo RCP tentando não deixar a vítima levantar. Então, assim, é muito importante você saber identificar, checar pulso central carotídeo. Checado o pulso, por quanto tempo? No mínimo 10 segundos. Vou checar por no mínimo 10 segundos. Tenho dúvida, fico mais tempo ainda. 15, 20 segundos, não importa. Desde que eu tenha certeza que eu estou no local certo e que essa vítima realmente está sem pulso. Uma vez que essa vítima esteja sem pulso, ela está em parada cardiorrespiratória. Existe a parada respiratória, que a vítima tem pulso, mas não respira. Tá? E existe a parada cardiorrespiratória, que quando a vítima não tem pulso e não respira. O que pode acontecer? A vítima pode ter pulso e não respirar, mas ela não tem como respirar sem pulso, tá? Então, a hora que o pulso parou, ela não tem mais nada. Vítima nenhuma respira sem pulso. Tem que ter pulso. Ela pode ter pulso e não respirar, mas ela não tem como respirar sem pulso. Beleza? Mais alguma dúvida, Lucas? Mais alguma pergunta dessa gurizada aí? Vamos responder eles. Temos sim, Jones. Em caso de um AVC, tem algum remédio? Ou qual remédio a gente pode usar até chegar no hospital? Não se usa remédio em AVC, tá, galera? Identificado o AVC, transporte para o hospital o mais rápido possível ou acione a emergência o mais rápido possível, tá? É preciso fazer alguns exames antes disso para poder entrar com qualquer tipo de medicação. Existem medicações específicas para cada tipo, para cada situação, mas primeiro tem que identificar o tipo de AVC, se é um AVC isquêmico, hemorrágico, para saber com o que entrar nesse momento. Ok, Dionísio. Tivemos uma pergunta muito legal aqui também do Leonardo, que inclusive, Leonardo e todos, né, que estão aqui acompanhando a aula e quem vai acompanhar depois também vai ficar gravada essa aula por 7 dias aqui no canal, depois ela é retirada, tá? Que vai ser um dos conteúdos, um dos assuntos que a gente vai abordar de forma prática, inclusive vai ensinar para vocês as manobras lá na jornada nos dias 8, 9 e 10. Em caso de criança ou adulto engasgado, como atuar na hora? Isso eu acho que é um conteúdo que a gente pode deixar uma pincelada pro pessoal, né? Dá pra dar uma pinceladinha, galera, mas sim, a jornada dos socorristas, dias 8, 9 e 10, a gente vai mostrar isso na prática. Então, obstrução de vias aéreas, OVASI, obstrução de vias aéreas por corpo estranho. Existe a obstrução parcial e total. Obstrução parcial, então, é quando a vítima respira, embora com dificuldade ela respira ou tosse. Tanto criança quanto adulto. Criança talvez então até chore. Uma vez que ela chora, ela respira. A gente conduz, acalma e conduz o mais rápido possível para o hospital. Já quando há uma obstrução total, então a vítima, o sinal universal da obstrução é as duas mãos no pescoço, já começa a ficar cianótica e aí na sequência vai então ao solo, vai entrar em estado rebaixado de consciência, ou seja, inconsciente, a pessoa fica inconsciente. Tem que fazer a manobra de Heimlich, que é no adulto, a gente encaixa pelas costas, a mão aqui, vai colocar a mão voltada para cima no umbigo, vai girar e ela vai ficar na boca do estômago. Com a mão fraca vai encaixar em cima da mão forte e vai fazer um gancho para dentro e para cima, embaixo dos arcos costais da vítima, empurrando o diafragma para cima, fazendo com que aquele último ar que tem no pulmão, ainda oxigênio tem no pulmão, saia rapidamente pela via aérea e expulsando o objeto que está causando a obstrução total. Já na criança, a gente tem que acondicionar então a criança no antebraço, com as duas mãozinhas, os dois pezinhos lateralizados no antebraço, fazer a abertura com as mãos da via aérea, apoiar essa criança então em cima da coxa, com a cabeça sempre a parte da via aérea mais baixa que o tórax e realizar 5 pancadas nas costas com a parte hipotenar da mão entre as escápulas da vítima empurrando para frente. São 5 pancadas firmes, e não forte, mas firme, fazendo com que esse objeto desloque e pela lei da gravidade ele saia da via aérea da vítima. Feito isso, 5 vezes a gente
muda a criança de lado, então passa para o outro braço na mesma posição. Agora, então, em decúbito dorsal, ela fica com o rosto voltado para cima, acha a linha central e linha intermamilar da criança e realiza 5 compressões no tórax, ainda com a cabeça baixa, a cabeça mais baixa que o tronco. E aí, na sequência, volta e essa manobra é executada até que essa criança vomite esse objeto, ou leite, enfim, o que ela se afogou. Ou então ela vai perder tônus musculares, ela vai desmaiar completamente, vai perder tônus musculares, e aí entra o protocolo de RCP em criança. Ótimo, Jones. Inclusive, pessoal, essas manobras, tá? A gente vai ensinar na prática, na jornada. Então é muito legal. E quem ainda não tem conhecimento, ou se você já tem conhecimento, quer se atualizar, a gente vai aplicar na prática. A gente está recebendo muitas perguntas aqui. Já vou adiantar, a gente não vai conseguir responder todas elas, tá bom? Vou selecionar as principais aqui. Se eu não conseguir, se a gente não conseguir responder a sua pergunta aqui no bate-papo, se você já é aluno, você pode chamar o nosso suporte, tá? Lá no WhatsApp, nos grupos, no chat, dentro do WhatsApp, ou dentro da plataforma, né? E a gente vai responder para você no privado. E se a gente não conseguir responder você aqui, você pode vir em outra aula e pode fazer novamente sua pergunta, beleza? Vamos ver aqui, então... A Bruna fez uma pergunta muito legal. Em que área quem tem um curso de socorrista pode atuar? Então, quem tem uma formação hoje de socorrista, tem diversos campos de atuação e da área do atendimento pré-hospitalar que você pode se inserir, somente com o curso, inclusive. Algumas delas são resgate rodoviário, você também consegue através de um processo seletivo do SAMU. Se você tiver alguns outros complementos, como um curso de condutor, por exemplo, você consegue atuar como condutor socorrista do SAMU, inclusive, através de um processo seletivo ou de um concurso, né? Dependendo da sua região. A gente vai ter hoje, todos os eventos são obrigatórios que tenha socorristas ou até mesmo bombeiros civis, né? Atuando também, que daí você vai receber geralmente por honorários. Você também tem dentro de empresas, hoje empresas privadas, principalmente grande porte, shoppings, aeroportos, estádio de futebol, também tem a presença dos socorristas hoje. E tem outras áreas ainda que você pode estar se inserindo, principalmente se você complementar o seu currículo. Então você tem vários campos de atuação aí que você pode se inserir. E aí entra a questão que eu falei agora há pouco da parte da oportunidade. Talvez você não vê essas áreas hoje porque você não está ligado a isso. A partir do momento que você se insere em uma formação, por exemplo, você começa a ver oportunidades que no momento você não está vendo. Um exemplo que eu uso geralmente para isso é um carro. Pode cuidar. Às vezes você trocou de carro, seu pai, sua mãe, sua família, e você está andando com aquele carro. A partir daquele momento você começa a ver o mesmo carro em todo lugar que você vai, no estacionamento, na rua, na sua frente passa o tempo todo. Isso acontece geralmente porque você está conectado com aquilo. A partir do momento que você está conectado com aquilo, você começa a ver coisas que no momento você não está vendo, ok? Então você tem vários campos de atuação. O Jonas fez uma pergunta aqui, que inclusive foi tema, Jonas, e para todo mundo, de uma aula que nós trouxemos aqui. Se me falha engano, ela está salva aqui no canal, tá bom? Se ela não estiver aqui, a gente vai repetir provavelmente em breve essa aula, que é: se o socorrista não tiver nenhum material para poder realizar o atendimento pré-hospitalar, ou APH, o que se pode fazer possivelmente para salvar a vítima de alguma pessoa, a vida de alguma pessoa? Então esse é um assunto bem legal, né? Que inclusive o pessoal acha que por saber também esse conteúdo tem que atuar em qualquer momento, né? Mas não é bem assim. Tem alguns protocolos aí que inclusive o Jones vai citar aqui para vocês. Guerreiro, não necessariamente por você ter o curso socorrista, você vai atuar todas as vezes. Há situações em que você não vai atuar. Uma delas é cena quente, cena perigosa, presença de animais peçonhentos, presença de animais de estimação, cachorro bravo. Você não vai conseguir atuar. Acidente de trânsito, sem sinalização, chuva, à noite. Tem como iniciar um atendimento? Não. Primeiro você tem que garantir a segurança da cena. Tem sangue na cena, você não tem luva de proteção. Você vai enfiar a mão no sangue dos outros sabendo que você pode se contaminar? Não é o correto. Então não faça. Uma questão de parada cardiorrespiratória na rua. Então você pode iniciar uma RCP, chamar ajuda, mas você não vai poder ventilar essa vítima.
fazer uma respiração boca a boca. Então, assim, cada caso é um caso. Cada caso se encaixa de uma forma. Garantiu a segurança da cena, posso começar a atuar agora? Beleza. Não sei o que fazer, não lembro, tem sangue, eu tô sem EPI. Beleza, eu posso chamar ajuda. Eu já estou ajudando, eu já estou socorrendo essa vítima. No momento em que eu peço ajuda, eu estou adiantando o socorro, então já estou ajudando. Tá? Então você não é obrigado a meter a mão no sangue e se contaminar, mas sim, pegar o telefone, fazer uma ligação, pedir apoio e informar. Pelo fato de você ter um curso socorrista, você vai saber informar quantas vítimas, o local do acidente, o tipo de acidente, é um auto-auto, um auto-moto, 3 vítimas num carro, 2 no outro, então são 5 vítimas, 2 graves, uma deambula, a outra está inconsciente. Então você consegue passar aí mais padronizado para o médico, para que a equipe de socorro já venha sabendo o que está acontecendo. Você já está socorrendo, você já está ajudando. Ótimo, perfeito, Jones. O simples fato de você chamar o socorro do jeito certo, passando para eles a real situação, você já está ajudando muito, já está fazendo o que a maioria das pessoas hoje não fazem, né? Que se desespera, não mantém a calma, enche de curioso em volta, não sabe o que fazer, todo mundo perdido. Então o simples fato de você acalmar todo mundo, acalmar a vítima, chamar o socorro da forma correta, você já está fazendo o que a maioria não sabe fazer hoje, tá bom? E aí entra a questão do protocolo, que inclusive é conteúdo da formação, de uma formação de socorrista hoje, entra essa questão de protocolos e preferências, né? Não tem como você se pôr em risco, né, a uma pessoa. Inclusive, eu falei que era tema, né, de uma aula que a gente trouxe aqui. A gente trouxe o tema de uma das aulas, quais os principais equipamentos, como você montar um kit de primeiros socorros que você tem que carregar o tempo todo com você, principalmente se você tem conhecimento dessa área. É a mesma coisa que você, sei lá, não vou nem falar o exemplo, ia falar exemplo de arma, né? Você tem arma e não carregar, mas não tem nada a ver. Você ter esse conhecimento, se você tem esse conhecimento e você tem dos materiais, é claro que você pode intervir, né? E tá salvo aqui no nosso canal, você pode buscar aqui kit de primeiros socorros. A gente teve uma aula com o Jones mostrando inclusive um kit que ele carrega com ele, que daí você sabe manusear e você vai conseguir fazer um atendimento. Inclusive foi um comentário aqui do Sharon. Se pode ser feito respiração boca a boca na falta de respiração. Inclusive esse é um tema, né, que muita gente ainda que não tem conhecimento ainda não sabe, né, exatamente o que fazer nessa situação, mas que tem um equipamento que pode solucionar isso, né? Que é um equipamento que inclusive a gente vai mostrar na jornada, né? Tem equipamento que a gente vai mostrar na jornada, sim, galera. A gente chama de... Alguns chamam de máscara, outros chamam de válvula, enfim. Há um equipamento, sim, que vai te ajudar, muito barato, que tu pode carregar no bolso, na bolsa, enfim, dentro do carro, em qualquer cantinho, e não vai te atrapalhar, nem causar prejuízo aí, e é muito fácil de usar. Já a questão da respiração boca a boca é uma questão bem peculiar. Eu não faria num estranho, mas se fosse minha mãe, meu pai, meu filho, eu faria sem medo nenhum, né? Agora, se é um estranho na rua, fica um pouco mais difícil. Então, cada caso é um caso. Mas sim, existem válvulas, existem filtros, inclusive um Pocket Mask, que não é muito caro para comprar, mas existem válvulas bem baratinhas, que a gente vai mostrar e vai aplicar na prática, então, o uso dessa válvula aí na jornada nos dias 8, 9 e 10. Ok, Jones, perfeito, perfeito. A gente está recebendo muitos comentários aqui mesmo, muitas perguntas, igual eu falei, a gente não vai conseguir dar atenção agora e responder a todas, tá bom? Mas pode ir mandando aqui que a gente vai selecionando as principais e que dá tempo da gente abordar aqui para vocês durante o nosso bate-papo. A Aline fez uma pergunta, Jones. Tem um tempo, ou qual seria o tempo para reverter um AVC? Então, quanto antes identificado, melhor, tá? O AVC, principalmente se ele for hemorrágico, tá? Quanto antes identificado, melhor. Quanto mais tempo passar, menos chance a vítima tem de sobreviver e mais chances a vítima tem de ficar com sequelas irreversíveis, tá? Não tem como mensurar, então, um tempo. Obviamente que tem que analisar o seguinte: o AVC é a obstrução ou rompimento de um vaso sanguíneo no cérebro. Sendo assim,
vai depender do vaso que rompeu. Se é um vaso calibroso, se é um vaso que irrigava uma grande parte do cérebro, o dano vai ser maior. Se é um vaso mais fino, menor, que irrigava uma menor parte, o dano vai ser menor. Então não tem como mensurar em período, em horas. Obviamente que quanto mais rápido identificar, mais rápido entrar com tratamento, menos chance essa vítima tem de ficar com sequelas. Ok. A Ângela também fez um comentário aqui, uma pergunta junto. Eu posso ajudar em um acidente tendo esse curso, mesmo não trabalhando no SAMU? Com toda certeza, Ângela. A partir do momento que você tem esse conhecimento, o Johnny sempre usa muito esse termo e é muito legal para você se identificar, você acaba sendo já um leigo treinado. Ou seja, ele sempre fala, né, o Jones, que tem todo um conhecimento, sempre fala que ele é um leigo treinado ainda. Por quê? Porque ele está em busca constante, né, de atualizações e conhecimentos ainda maior. Mas a partir do momento que você tem esse conhecimento, é claro que você pode, respeitando, é claro, né, aí os princípios, né, os protocolos e preferências, sempre, né, prezando pela sua saúde, pelo seu cuidado primeiro, e sempre que necessário, sempre que possível, você vai conseguir, claro, intervir e auxiliar, né, ajudar. Inclusive o Jones, que atua no SAMU aí diariamente, encontra muitas pessoas aí que têm conhecimento e interfere. Ajuda, Jones? Encontra e ajuda muito. E nós, profissionais do SAMU, a gente trabalha em 2 na nossa ambulância básica. Então, assim, querendo ou não, é pouca gente para atender aí uma situação que tenha 2 ou 3 vítimas, né? E muitas das vezes tem um leigo treinado na cena que vai lá e fala assim, olha, eu sei alguma coisa e posso ajudar. Pronto, já está ajudando, entende? Então, assim, é muito importante e sim, encontra bastante leigos treinados, socorristas. Eu, inclusive, tenho aí o privilégio de encontrar cada pouco alguém que já foi meu aluno, vai chegar, professor, posso ajudar aqui, posso ajudar ali? É muito bom, é top demais. É show, a gente encontra bastante policiais, bombeiros, pessoas que têm um conhecimento, eles param, vigilantes, estão passando, eles param, eles têm um conhecimento básico mínimo, mas eles param e prestam ajuda, nem que seja ligando, segurando a mão da vítima, eles dão de alguma forma um suporte. É muito bom, é muito importante. Inclusive, até o Elton fez um comentário aqui, né? Uma forma muito simples, muito básica de você ajudar, às vezes, num incidente, é o simples fato da segurança da cena. Às vezes o pessoal, inclusive o Johnny sempre usa o termo, né, do transinútil, fica lá em cima da vítima com o celular, filmando, não fazendo porra nenhuma, em vez que poderia estar sinalizando a cena, tá deixando a cena segura, chamar o socorro da forma correta, nem isso não faz, fica lá, né? Você usa bastante esse termo, né, Jones, do transinútil. Tem muitos transinúteis que ficam só xaropeando em roda, saguseando, que nem a gente tinha esse termo quando era piazado, ficava saguseando em roda, não ajudava em nada e só atrapalhava. Então, assim, não seja um transinútil, não sabe o que fazer, não vai parar para ajudar, vai embora, não fica ali saguseando em roda dos socorristas. Legal. O Roquini Júnior deu um exemplo aqui de um atendimento, por exemplo. Eu acho que dá até para a gente ilustrar, para você falar o passo a passo que ele deveria fazer. Se eu estiver fazendo um bico, né, ou estiver prestando um atendimento, por exemplo, em um evento, ele citou aqui um evento, um campeonato de karatê, por exemplo, e o atleta desmaiar por ter tomado uma pancada. Eu posso usar álcool para ele cheirar ou o que deveria fazer, Jones, nesse caso? Não necessariamente. Nesse caso, o mais adequado, além de fazer um controle de cervical adequado, é lateralizar essa vítima. É muito normal, muito frequente a vítima que sofre um TCE, porque isso não deixa de ser um TCE, um golpe que te leva a uma síncope, a desmaiar, ele causou um TCE. Então, eu pelo menos dei uma chacoalhada forte no cérebro. E aí, a chance dessa vítima vomitar e broncoaspirar é muito grande. Sendo assim, você fazendo um controle de cervical. Por que o controle cervical? Se ele sofreu uma pancada que desmaiou, provavelmente ele sofreu uma queda. Essa pancada foi na cabeça, afetou talvez a cervical. Mas a queda talvez possa ter afetado a cervical. Então, de início, um controle cervical, um rolamento e coloca essa vítima em uma posição em decúbito lateral, ou direito ou esquerdo, enfim, desde que ela fique em decúbito lateral com a boca um pouquinho mais voltada para baixo. O que acontece? Vítima que sofre esse tipo de pancada, ela pode ter vômito em jato ou vomitar sem
apresentar nenhum tipo de reação para o socorrista identificar. Ela vomita do nada. E aí, se ela não tiver lateralizada, ela vai broncoaspirar e aí você vai ter um baita de um problema, que é líquido no pulmão, vômito no pulmão, via aérea obstruída por líquidos, enfim, vai ter um baita de um problema. Então, lateralizar, mantendo o controle cervical e aguardar, ou se tem uma prancha, então pranchar essa vítima e transportar para o hospital. Dar coisa para cheirar, forçar que ela acorde, é inútil, tá? Não é aconselhável. Até funciona em alguns casos, mas não é aconselhável, porque o teu objetivo não é acordar a vítima. O teu objetivo é promover a vida, como socorrista, promover a vida, diminuir dor e sofrimento, não aumentar as feridas, ou seja, a não malefalência e sim a beneficência, que é o quê? Aumentar o suporte básico para essa vítima e não necessariamente acordar, fazer com que ela volte. Ótimo, Dionísio, perfeito. Até o Roquini Júnior agradeceu pela resposta. Esperamos ter te ajudado de alguma forma. O Jonas Florencio, qual seria a diferença entre parada cardiorrespiratória e parada cardíaca, Dionísio? Na verdade é só termo mesmo, tá? Parada cardíaca é quando o coração para. Se o coração para, todo o resto para. Então ela também é uma parada cardiorrespiratória. Quando a gente fala cardiorrespiratória, é porque a gente quer falar que ela parou de respirar junto. Mas se o coração parar, é porque ela parou de respirar também. O que é mais adequado entrar nesse termo, quando a gente fala em parada cardiorrespiratória, é porque às vezes a vítima evoluiu da parada respiratória para a parada cardíaca. Então a gente une uma na outra e fala parada cardiorrespiratória. Mas não significa que uma muda para outra. Parou, a parada cardíaca é quando o coração para de respirar. Também é uma parada cardiorrespiratória. Perfeito, perfeito. O Elton também trouxe aqui uma pergunta que é uma coisa muito comum, né? Até acontecer, e seria interessante a gente abordar. O paciente com convulsão, como proceder? Convulsão, muito top, cara, de proceder nessa situação. Mesma situação que eu falei antes, então, da questão do cara que levou um golpe aí, lutando karatê, e teve uma síncope, desmaiou com a pancada. Lateralizar. Mas, enquanto essa vítima estiver apresentando a convulsão, o principal a fazer é afastar tudo que tem ao redor dela para que ela não se machuque e não tentar contê-la. Afasta o que tem ao redor que possa machucar ela. Faça um controle cervical, mas não mantenha a coluna estabilizada. Apenas acompanhe. Se essa vítima girar de um lado para o outro, você acompanha protegendo a cabeça dela para que ela não bata a cabeça no chão, bem como em outro objeto, causando talvez uma lesão. Então você vai proteger a cabeça dela enquanto ela estiver apresentando o episódio de convulsão. Na sequência, quando ela volta da convulsão, ela fica em um estágio que a gente chama de pós-ictal. Esse estágio pós-ictal, a vítima fica sonolenta, fica letárgica, não lembra o que aconteceu. Aí é importante lateralizar essa vítima, colocar ela deitada de lado, em cima do braço, de preferência, para que no caso, se ela quiser dormir, ela pode até fechar o olho e ficar quietinha, ou se ela vir a vomitar, não ter perigo de broncoaspirar. Perfeito, Dionês. Muita gente comentando aqui, gostando da aula, e muita gente que está aqui desde o início. Isso é muito bom, pessoal. Então, se você está gostando da aula de hoje, que é mais um conteúdo de aquecimento, igual a gente falou, tenho certeza que você vai gostar da jornada. Antes do final da aula, eu vou disponibilizar aqui, tá, no chat, não está aqui na descrição, até a gente acabou esquecendo de colocar, eu vou disponibilizar aqui para quem ainda não se cadastrou, não se inscreveu na jornada, não entrou nos grupos de aviso, você pode entrar. Até o Edivan fez uma pergunta ali, vai ter certificado nas 3 aulas da jornada? Vai ser um certificado único, que vai ser o certificado de SBV, tá, de 8 horas. Que vai ser o conteúdo que a gente vai abordar, que são os 4 passos. Então a gente vai ter toda a parte da OVACE, tá? Desobstrução de vias aéreas, que inclusive vai ser a primeira aula. Segunda aula, a gente vai ir para a parte do suporte à vida em adultos e pediátricos, então toda a parte de RCP, tá? Com demonstrações práticas, técnicas, manobras. E depois a gente vai para a parte do DEA, que também vai ter demonstração prática, utilização da forma correta. Então assim vai fechar o triângulo aí do suporte à vida.
que é o quê? A vítima estava com uma ovaz, estava com um engasgo, não teve a desobstrução da forma correta, automaticamente ela vai evoluir aí para um PCR. Se não conseguiu fazer a volta dela, vai ir para a parte do DEA. Então vai formar esse triângulo aí e vai ser um certificado apenas completo de SBV, juntamente com a apostila, tá? Para acessar o certificado, muita gente me perguntou já no WhatsApp, principalmente, como que eu vou acessar esse certificado, Lucas? Cada aula, cada uma das 3 aulas vai ter uma senha, tá bom? E só vai conseguir, a gente só vai emitir o certificado, enviar para vocês quem passar as 3 senhas corretas, tá bom? Então vai ter um formulário, vocês vão preencher lá no final da aula, na última aula, aula número 3, que vai ser na quarta-feira à noite. Vocês vão responder um formulário e vai ter que falar as 3 senhas. Então não adianta vir de papo furado. Ah, Lucas, eu esqueci uma senha. Sinto muito. As aulas vão ficar disponíveis pelos 3 dias, tá? Então vocês vão poder assistir ainda. Mas é importante que você assista porque a gente vai falar em qualquer momento da aula. Igual a gente tem a senha do nosso material que eu já vou falar agora, inclusive, não vou deixar nem para o final. A senha do material da aula de hoje vai ser importância. Essa vai ser a senha do nosso material. Depois eu vou repetir novamente para vocês, tá bom? Não vou falar se é minúsculo, maiúsculo ainda, porque você tem que ficar até o final. Então, no final, eu vou falar se é maiúsculo, se é minúsculo, se tem acento, não tem acento, tá bom? Tivemos aqui um comentário que foi legal até da Stephanie. Boa noite. Não, perdão. Tá escrito Stephanie aqui, tá? Mas é Matheus. Provavelmente deve estar com o e-mail da sua esposa, namorada. Matheus, sou condutor socorrista aqui na minha cidade, acabei de fazer outro curso de APH de 200 horas e um de punção venosa. Isso pode ser um diferencial para mim, Jones? Com certeza. Se você é condutor socorrista de punção venosa, você não vai utilizar muito, porque você não pode realizar punção venosa, né? Como condutor socorrista, você não pode realizar, então, um procedimento invasivo, no caso da punção. Mas você pode sim, muito bem, auxiliar a tua colega ou o teu colega, enfim, o técnico que trabalha contigo, a realizar essa punção. Agora, um curso de APH é muito bom, sabe? Você vai ver eu digo assim, que o socorrista ele fica melhor a cada dia, sabe? A cada atendimento você fica melhor, porque você vê novas chances, novas preferências de realizar cada tipo de protocolo. Então, cada curso que você faz, você aprende muito no atendimento pré-hospitalar. Cada aula que eu faço, cada aula que eu dou, eu também aprendo, muitas das vezes, com os alunos, porque eu vejo um procedimento diferenciado, que o aluno fez, ou eu mesmo, durante o procedimento, eu consigo identificar uma forma diferente de fazer o mesmo protocolo. Porque a gente tem protocolos e preferências. Protocolo é o que tem que ser feito. A preferência é como fazê-lo. E aí tem 1 milhão de preferências para fazer acontecer o protocolo. E quanto mais a gente trabalha, mais a gente estuda, mais a gente faz curso, mais a gente busca, mais preferências a gente tem. Quanto mais preferências a gente tem, mais fácil é de fazer o atendimento. Tá? Então, assim, existe até uma frase que é muito dita e muito bem colocada, que se o que você está fazendo parece fácil, é porque você sabe fazer muito bem e treinou muito, estudou muito para fazer aquilo. Tá? Então, assim, quanto mais você faz, quanto mais você treina, mais fácil fica o atendimento. Isso aí, Matheus. E muito, igual eu já falei, né, várias vezes aqui na aula de hoje, está ligado a oportunidades. A partir do momento que você busca esses novos conhecimentos, você começa a ver oportunidades que talvez antes você não via e que você também não tinha. Então, a partir de agora, você vai começar a ver outras coisas que vão estar ligado a isso que você buscou, a isso que você fez. Então, é muito bom. Tudo que você conseguir absorver de conteúdo a mais vai fazer diferença na sua vida profissional, vai fazer diferença na sua vida pessoal, com toda certeza. Nunca a gente deve parar de estudar. Nunca, igual eu comento, né? Se o tempo, né? Se a falta de tempo fosse o resultado, né? Para as pessoas alcançar algo a mais, os desocupados já seriam pessoas de sucesso. Então, se você está na correria, está no pega todo o tempo, buscando novos conhecimentos, tenho certeza que você vai conseguir atingir os objetivos que você quer aí na sua vida profissional, com toda certeza. E isso vale para todos vocês que estão aqui, pessoal, conosco, tá bom? Pessoal, gostando muito da aula, então. O Jonas também fez um comentário aqui, acho que dá tempo da gente responder. Se a vítima apresentar lesão interna, qual seria o protocolo do APH
E o que se pode fazer nesse caso? O que se pode fazer caso apresentar parada cardíaca? Se a vítima apresentar lesão interna, qual seria o protocolo? Fez 2 perguntas. E o que se pode fazer se caso essa mesma vítima aí evoluir para uma parada cardíaca? Então, na questão das lesões internas, se você identificar, obviamente que você vai iniciar os cuidados ou tratamento a ela. Digamos, um trauma abdominal que está causando uma hemorragia abdominal, distensão abdominal baixo ventre, deixando o abdômen rígido, tabuado, estendido, enfim. Vai iniciar o protocolo de controle de hemorragia, se tiver, que nem nós temos na nossa viatura o Transamin, ácido transnexânico, a gente entra com o protocolo de Transamin e na sequência já pega um acesso venoso, já começa a infundir um ringer aquecido, já para tentar evitar o choque, começa a infundir volume, aquecer essa vítima e transportar o mais rápido possível. Tá? Já se for uma questão de hemotórax ou pneumotórax, hemotórax não tem o que ser feito na cena. É identificar e agilizar a saída mais rápido possível. Se tiver apoio de alfa, então, se o apoio do médico, pode até realizar um protocolo aí de descompressão, ou seja, fazer uma drenagem nesse tórax, se tiver, então, um hemotórax. Se for um pneumotórax fechado, também uma descompressão ou agilizar a saída se não tem um médico na cena. Já se for um pneumotórax aberto, então dá para tratar com curativo de 3 pontos e também agilizar a saída da cena, todas essas situações com oferta, uma oferta generosa de O2 então para a vítima. Então cada caso é um caso quando há lesões internas. Quando a vítima evolui para uma PCR, então inicia rapidamente a RCP, ou seja, a ressuscitação cardiopulmonar. Seja na situação que for. Ah, mas é um trauma, eu tenho que fazer controle cervical. Não, você abandona o controle cervical e inicia a RCP. Agora a nossa vida é por promover a vida, a nossa luta, né? É por promover a vida e não deixar essa vítima morrer, ou seja, tentar reverter essa PCR e não mais se preocupar única e exclusivamente com lesão, com cervical, enfim. Então a gente tem que tentar manter essa vítima viva. Agora o nosso objetivo é mantê-la viva, promover a vida dela e não se preocupar se tem mais lesões. Ótimo, Dionis, perfeito. Tivemos aqui vários comentários sobre o mesmo assunto, então vou fazer a pergunta. Em um acidente de moto, tira ou não tira o capacete, Dionis? Protocolo de retirada de capacete é no mínimo, ou seja, o protocolo é em 2 socorristas. Se há 2 socorristas treinados e sabem fazer retirada, pode até retirar. Fora disso, não retira o capacete. A não ser, logicamente, que a vítima tire, tá? A gente não tira. Se ela está se afogando em vômito e sangue no capacete, lateraliza, abre a viseira e deixa o vômito e o sangue sair. Não retira o capacete sem ter o protocolo correto de retirada de capacete. Ok. Até a Jordana fez uma pergunta, mas a gente já acabou respondendo, né? Que foi sobre a questão da convulsão. A única coisa que ela adicionou que seria uma vítima com epilepsia, mas o procedimento é o mesmo que você citou lá da luta de karatê lá do nosso amigo, nosso colega. Ok, vamos ver. O Elton. Gosto mais de trabalhar com BLS do que trauma. Isso costuma ocorrer bastante. Ok, legal. Ocorre mais? Ou não? O atendimento clínico ele é mais frequente que o trauma. Certo. Geralmente no SAMU é clínico do que trauma. Ok. Pessoal aí, várias pessoas já se programando então para a jornada, trocar plantão, mudar horário. Isso aí, pessoal. Se programem para começar a aula, mas não para terminar, porque a gente vai dar o máximo e vamos até a hora que for necessária para passar o conteúdo que a gente quer passar para vocês de forma teórica e prática, tá bom? Então se programem para isso. E uma coisa muito importante, é interessante vocês virem para a jornada, como vai ser um conteúdo bem prático, bem ilustrativo, né? A gente vai ter materiais e tudo mais. É interessante também você trazer outras pessoas, talvez pessoas que trabalham junto com você, para não ter distrações. Pega, como vai ser aqui pelo YouTube, se você consegue, talvez espelha na TV, né, lá o seu celular, o seu notebook, ou se você tem TV smart que abre o YouTube, né,
vai lá e joga na TV, assiste no YouTube, a tela vai ser maior, vai ser muito mais fácil de você conseguir anotar, fazer as anotações, acompanhar o conteúdo, vai ter apostila também, então vai ser um evento muito legal, que vocês vão aprender então aí os 4 passos para salvar vidas. Legal, Jones. Você tem mais alguns conteúdos aí para passar pessoal? Aqui nós estamos... acho que a gente só pode fazer um breve resumo, então, da importância, né? Sim. De se tornar um socorrista, de fazer um curso básico, de suporte básico de vida. Uma vez que você não se identificar, não se culpe, gastei dinheiro à toa. Guarda pra tua vida, leva pra tua casa, pra tua família, amanhã depois salvar um amigo, um colega, ou até mesmo você se auto-socorrer. Eu digo isso muito porque eu sou atirador também, né, além de tudo que eu já faço. E assim, ninguém tá livre uma hora dessa de sofrer um acidente de trabalho ou com uma arma, enfim, e acabar tendo que se auto-socorrer. Se estiver sozinho na cena, vai ter que se auto-socorrer. Então, sim, o conhecimento é importante. Mas eu não queria trabalhar na área, eu não gostei. Beleza, não gostou, vai fazer outra coisa. Mas o curso é importante. Você nunca sabe quando que vai usar. É aquela situação que você ia falar, que você ia citar ali, Lucas, e acabou não citando. Agora eu vou citar. É que nem a arma de fogo, né? É melhor você ter e não precisar do que você precisar e não ter. Então, assim, eu, logicamente, como atirador, defendo essa parte. Mas, sim, é muito melhor você ter um curso socorrista e nunca precisar do que você um dia precisar salvar um familiar, um filho, uma mãe, um pai, enfim, e não saber o que fazer. Então, sim, é importante, muito importante você saber, você tá dentro da área, ter um conhecimento básico. A minha mãe sempre me diz assim, o conhecimento ninguém te rouba. E realmente, o conhecimento que você aprende, o estudo, ninguém vai tirar de você. É um conhecimento teu e ponto. É dedicação tua, tá? Se tá fácil para você, foi porque você estudou mais do que pro outro que tá difícil. Se você se dedicou mais, o mérito é teu. Quanto mais conhecimento você tiver, mais curso você tiver, mais na frente você vai estar. Fato, tá? Fato. Não adianta sapatear e dizer que não teve oportunidade. Estão tendo aula de graça, tem jornada com um certificado de 8 horas de graça. Eu não sei mais o que fazer, então, que esse grupo vai trazer daqui a pouco para vocês. Eu não sei mais o que eles vão trazer gratuitamente para vocês aí. Esse povo endoidou, trazendo tanto conteúdo top de graça, se dedicando um monte. Só eu passo aqui de vez em quando no estúdio, tô vendo esse pessoal aí trabalhando dia e noite para trazer conteúdo de alta qualidade para vocês. Então, assim, eu não sei o que mais que vai ser, o que mais que eles vão inventar para trazer para vocês. Então, assim, para quem tá inventando desculpa, me desculpe, mas é papo furado, tá de 7-1, não vai rolar, tá? Então, venha, faça o curso. Não quer, não é isso que eu quero para mim. Guarda, leva para tua vida, mas depois você tá indo pra praia e aí você dormiu na areia e aí quando você viu, seu filho tá afogado. E aí você não sabe mais o que fazer. E aí você se ferrou, para não falar que você se fudeu, porque você teve a oportunidade e não quis aprender. Então, cada um conviva com a sua consciência depois. O estudo tá aí, esmiuçado para vocês, completamente gratuito, online, é só sentar na frente do computador. Eu nunca vi ninguém aprender só sentando na frente do computador e abrindo lá, clicando num site e ter tanto conteúdo de graça. Quem dera se fosse assim quando eu estudei para passar num concurso. Nunca tive um negócio desse. Agora que vocês têm, aproveitem, porque eu não sei até quando esses gurizão vão aguentar fazendo isso de graça para vocês. Galerinha, da minha parte, é isso. Abracem o estudo, abracem. Isso aqui vai ajudar vocês muito mais depois se vocês resolverem se tornar um socorrista. E se você não quiser se tornar socorrista, guarda aí, usa amanhã ou depois, se precisar com um familiar aí, né, Lucas? Isso mesmo, Jones. Perfeitas suas colocações. E é uma coisa que a gente defende muito, né, pessoal? Que é a questão de você se encontrar, então. Você buscando um curso, por mais básico às vezes que ele seja conosco, seja um conteúdo conosco ou com qualquer outra escola, qualquer outra empresa que forneça também conteúdos, formações semelhantes à nossa, você começa a se descobrir nessa área. Então você
consegue decidir se de fato você quer investir mais o seu tempo, talvez dinheiro, enfim, algo a mais para você buscar ainda mais conhecimento e de fato se tornar um socorrista profissional, um socorrista de grande maestria, que as pessoas gostam de estar do seu lado, que sentem, que querem, se acaso tiver a necessidade de um atendimento, ser atendido por você. E os seus colegas, outros profissionais invejam muitas vezes esses profissionais. Então, se você quer de fato se tornar isso, você vai descobrir através de um curso de socorrista, por exemplo. Então, por isso que é muito legal. Muitas vezes, quem ainda não está inserido na área, quem ainda não tem conhecimento, acho que a única forma para trabalhar com isso é o quê? Buscando um curso técnico de enfermagem, uma faculdade, talvez quiçá uma faculdade de medicina. Mas não, pessoal, a partir do momento que você vai para um curso técnico, que você vai para uma faculdade de enfermagem, é porque geralmente você já tomou a decisão que você gosta e você quer seguir naquilo. Porque nós estamos falando de você investir mais tempo, de você investir mais dinheiro, de você dar mais de você para aquilo. Já um curso de socorrista, uma formação, por exemplo, como a nossa, como a gente fornece geralmente, é um curso rápido, é objetivo, é prático, é muito didático e você já começa a ingressar na área, você já tem várias oportunidades, você já tem como praticar aquilo, então por isso que você consegue se decidir se de fato você quer seguir, quer investir mais tempo, mais dinheiro naquilo. Então por isso que é muito legal e claro que se você tomar a decisão que aquilo não é para você, esse conhecimento vai servir de grande valia para a sua vida pessoal, para qualquer momento que você precisar, igual o Jones mesmo falou, é melhor você precisar e ter, né, do que você precisar e não ter. Então por isso que é muito legal. Quem ainda não se inscreveu no canal, pessoal, se inscreve aqui no canal, tá bom? É muito importante, o YouTube vai ajudar também a lembrar você da jornada. Essa foi a nossa primeira aula de aquecimento para a jornada. Semana que vem a gente tem mais uma aula, a gente vai ter mais algumas lives também lá no Instagram que eu vou trazer para vocês, também de aquecimento, preparando, empolgando ainda mais vocês para vir de fato para esse treinamento, tá bom? Então, muito obrigado de fato, tá? Para quem acompanhou o conteúdo aqui até o final. A senha do nosso material exclusivo da aula, que é o resumo de hoje, é importância, igual eu falei, tudo junto, minúsculo, sem acento, tá bom? Importância, igual tá aqui na descrição do vídeo, né? A palavra ali tá com acento, mas a senha vai ser sem acento. A gente vai mandar nos grupos, vai disponibilizar para vocês, que é o resumo da aula de hoje, e para vocês se programando, se preparando então para a jornada também. Então, muito obrigado, pessoal, muito obrigado. Desculpe se a gente não conseguiu responder a todos, tá bom? Mas a gente vai ter outras lives e também vocês estão convidados então para a jornada. Beleza, pessoal? Fiquem todos com Deus, tenham um excelente fim de noite, um excelente resto de semana e a gente se vê novamente na quinta-feira que vem e também nas lives que a gente vai ter lá pelo Instagram que a gente vai avisar todos vocês, fiquem tranquilos. Beleza, pessoal? Fique com Deus, abraço e até mais. Tchau, tchau.